Canalha. Eu fui canalha. Eu não te amava. Eu me casei somente para provocar os seus pais. Foi por orgulho. Até porque eles achavam que eu não era suficientemente bom para você. E por orgulho eu me casei. Mas eu não te amava. Até porque também o meu caráter era completamente deformado, desconfigurado, um caráter horrível. A minha percepção em relação às mulheres era péssima. Eu desprezava as mulheres por tudo que eu já havia vivido. E foi por isso e dessa forma que eu me casei. Orgulho. Eu não te amava. Quando eu entrei para o casamento, com 3 meses, eu já maquinava, pensava formas de devolver você para os seus pais. Porque o casamento para mim já tinha dado com 3 meses. Por mais que você demonstrasse amor, você é uma mulher romântica, simples, me amava, me queria, eu percebia isso, mas eu já te desprezava. Parece que quanto mais amor você me dava, mais eu te desprezava. Havia uma repulsa em mim em relação a você, em relação ao casamento. A minha convicção é que eu tinha entrado numa furada. Numa furada. Você conseguia perceber que eu era uma pessoa ferida? Até aquele momento, não. Eu não percebia. Eu achava você, após o casamento, talvez até meio idiotizada, uma sonhadora. Sim, Essa era a percepção que eu tinha. sim. E eu estava muito, muito arrependido. Muito Arrependido de arrependido. ter se casado comigo? Muito, muito Mas arrependido. no altar, aquele dia no casamento, o dia do casamento já teve um clima horrível. Aquela situação de ter ido uma ex-namorada sua no dia, na porta da igreja. Também por orgulho. Era uma pessoa que, infelizmente, hoje eu posso dizer assim, acabei me envolvendo, paralelo ao período nosso de namoro, e eu, por orgulho, informei a data do casamento. Bom, se você informou a data do casamento e queria a presença dela lá, é porque provavelmente você, além de não me amar, como você acabou de declarar, você ainda nutria algum tipo de sentimento por essa pessoa. Sentimento de orgulho, porque essa pessoa era tão ruim quanto eu. E era orgulho, por orgulho. Ela agia comigo da mesma forma que eu também agia com ela e com as pessoas. Ou seja, mas eu não sabia disso. De Porque forma alguma. você fingia, você vestiu uma roupa. Sim, eu vestia uma roupa de quem era uma pessoa transformada, curada, alguém sarado, forte. Foi dessa forma que nós entramos para o casamento. Eu acredito até que foi justamente por isso que você se interessou por mim, por demonstrar ser essa pessoa forte. Sim. E eu, por outro lado, estava fugindo de uma situação porque sofri abuso na infância, na adolescência, na juventude. E esses traumas nunca haviam sido curados, tratados. E sim, aquilo que você disse, eu era uma pessoa muito idiotizada. Meu pai me tirou da escola muito cedo. Eu só pude estudar mais tarde. Voltei a estudar quando eu praticamente era adulta. Então, o meu ciclo de amizade era restrito a pessoas muito simples e mais velhas que eu. E por ter sofrido abuso, eu me tranquei no meu mundinho. E eu tive vários abusos, tanto físicos quanto psicológicos, emocionais. Eu sentia como se eu fosse uma comida, um hambúrguer, uma pizza. Todo rapaz, todo homem que se aproximava, olhava para mim, mas não me enxergava. Só queria o meu corpo. E mesmo eu sendo frequentadora de igreja, eu não tive a oportunidade de encontrar uma liderança que pudesse cuidar de mim. Eu não pude encontrar alguém que
pudesse me dar o suporte de cura das feridas que eu carregava. E quando eu te encontrei, eu não sei por que você ficou fingindo para mim, você foi o único que não me olhou daquela forma. Você beijou a minha mão, você fez um almoço especial, puxou a cadeira, colocou florzinha no arroz, cozinhou para mim. Aquilo para mim era romantismo. Para mim era pura estratégia. Era mais uma vítima na minha lista, naquele momento. Pois é. E eu acho que foi por isso que os meus pais se opuseram tão fortemente à nossa relação. Sim, e naquele momento eles estavam certos. Completamente certos. Depois eu vi isso. Porque eu era uma pessoa destruída emocionalmente, mas eu não assumia, eu não admitia. A forma, então, como você lidou com a tua dor, com a sua dor, foi a de ferir outras pessoas. Sim, uma forma completamente ativa e violenta. Eu usava essa ação de violência com outras pessoas, essa violência emocional, de engano, de subjugar, como uma forma de defesa. E foi essa pessoa, com esse caráter completamente destruído, que subiu com você no altar. E é verdade que no dia do casamento, lá no altar, você pensou em desistir? Pensei. Narra essa cena, por favor. Quando eu olhava aquelas pessoas todas, os convidados, padrinhos, parados, alguns mais alegres, outros não, você sabe o porquê? A minha vontade era, eu preciso arrumar uma válvula de escape. Eu preciso arrumar uma válvula de escape. Mas, ao mesmo tempo que eu entendia que a minha emoção dizia, corre, na minha razão, eu falava, eu não posso fazer isso. Então, foi um conflito, uma luta interior naquele momento muito grande, muito forte. Verdade é que o nosso casamento, eu acho que atipicamente, nós não tivemos nem lua de mel. Porque eu não fiz muita questão disso. Embora nós tenhamos ganhado a lua de mel de presente. Sim. E aquilo foi um baque muito grande para mim. Já entrei para dentro do casamento com muita tristeza. Mas ainda assim, muito apaixonada, tendo certeza que eu queria esse casamento para sempre, que eu estava disposta a fazer de tudo para que ele fosse para sempre. E com 3 meses? Depois do casamento, já com 3 meses, eu ficava maquinando, vendo estratégias para poder te devolver, porque eu te ignorava. Você se lembra quando você chegava do trabalho em casa? Qual era a cena que você pegava quando você chegava? Todas as vezes que eu chegava, você estava linda, maravilhosa, cheirosa, perfumada, a casa impecável. Nessa fase, nós já tínhamos os nossos filhos. Não, nesses primeiros meses não, porque com 3 meses de casado eu fiquei grávida. Ah, perfeito. Exatamente. E nós estávamos morando na minha mãe. Nós ficamos um tempo lá, né? Não, na sua mãe nós fomos para lá depois. Foi depois? Foi depois. Perfeito. Você tem uma memória incrível. Nós fomos para o apartamento. Para o apartamento, exatamente. E lá no apartamento, eu via estratégias para poder te devolver. E com 3 meses de casado, exatamente isso, 3 meses de casado, eu te traí. Eu me deitei com outra mulher. Eu fui repugnante. Eu fui ruim, fui mal, fui perverso. Perverso. E mesmo você me perdoando, que você ficou sabendo no mesmo dia e me perdoou. Eu querendo, jogando as tuas coisas para fora, porque naquele momento eu entendia que eu tinha que me livrar daquela situação. Então eu aproveitei todo o cenário, o fato de você ter sabido, para poder me livrar daquela situação. E ir enchendo as sacolas, as bolsas, colocando as suas coisas para fora, e de uma forma muito má, maquiavélica, eu dizia, sim, os seus pais estão certos, eu sou um canalha, você precisa ir embora. Mas não é que eu, de fato, admitia a situação de ser um homem mau, uma pessoa ruim. É porque eu queria aproveitar aquela situação para me livrar de você, porque naquele momento você era um peso. Mas eu fui impactado. Impactado. E veio como uma flecha, como uma facada, o que você disse. Você lembra o que disse? O que eu disse? Você disse, eu me casei
para toda a vida. Eu perdoo você. É até que a morte nos separe. E aquilo para mim foi assim, foi como se eu tivesse sido atropelado por um trem, por um caminhão. Eu esperava qualquer reação sua, menos aquela reação. E por incrível que pareça, aquela reação não foi favorável ao meu sentimento. Dá Que para era entender de isso? me devolver para os meus pais. Exatamente. Olha a importância dos filhos honrarem os pais. Independente de quem sejam os pais, de quem são esses pais. Porque a Bíblia diz que honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Naquele momento, eu tive vários conflitos com os meus pais. Mas se eu tivesse ouvido os meus pais, eu não teria passado pelo que eu passei. Poderia ser que lá na frente, depois de Deus transformasse o caráter, a gente tivesse se reencontrado. Mas naquele momento, você não era para mim. Porque eram duas pessoas feridas, destruídas, que reagiam diferente às suas dores. Com personalidades completamente Que antagônicas. precisavam ser tratadas, curadas, restauradas. Né? Mas, enfim, dentro do casamento, quando eu vi aquilo, eu sempre levei muito a sério o que está na Bíblia. Nesse sentido do perdão. Porque Deus nos perdoou. Sim. De uma dívida impagável. Então eu falei, quem sou eu para não perdoar? O cair é do homem. Agora, precisa ter o arrependimento. Sim, sim. E você disse para mim que estava arrependido. Mas eu não estava. Exatamente. Era um sentimento de remorso. Tá vendo? Remorso é um sentimento parecido com um arrependimento, mas não é um arrependimento genuíno. E você disse para mim, eu tô arrependido, tô muito arrependido. Por causa da sua atitude, gerou em mim um remorso, porque eu não esperava aquilo de um ser humano. Aquela atitude de um ser humano. Eu não havia ouvido falar de algo parecido. Então, aquela experiência para mim de alguém perdoar um erro daquele, algo terrível, asqueroso, com 3 meses de casamento, era para eu estar vivendo um momento de lua de mel, de relacionamento, de amor, de paixão, de intimidade, incrível, até pela menina que você é. Mas não. Eu estava, na verdade, era com sentimento de remorso, porque eu fui impactado, tocado por aquela situação. Não a ponto de me arrepender, mas a ponto de sentir remorso. E aí, por alguns instantes, por alguns dias, talvez meses, eu até procurei atender às suas expectativas. Durou bem pouco. Porque quando não existe arrependimento, a pessoa não sustenta seus atos. Não tem como sustentar. Você se cansa. E foi o que aconteceu. Eu me cansei. E logo à frente começou toda aquela ação sistemática de desprezo e de te ignorar. E como dói o desprezo. Meu Deus, como dói. O desprezo, ele vai te torturando aos poucos. Ele vai te torturando. Ele vai colocando em xeque o seu valor enquanto pessoa. É isso que o desprezo faz. A indiferença, ela mata. E nessa altura, você tentou sustentar, já havia chegado o nosso primeiro filho. Sim, o Samuel. E eu continuava aquela mulher insistindo, né? Sim. Eu continuava arrumando tudo, cuidando da criança, a casa. Implacável, lutando pelo seu O casamento. casamento, e eu estava ali sozinha, porque eu não pude compartilhar disso com ninguém. Absolutamente Até porque ninguém. eu comprei uma briga. Enorme, com o mundo. Comprou uma briga com o mundo e não tinha apoio de ninguém para sustentar o seu casamento. Na verdade, a orientação de todos era... Bom, nesse momento, eles nem sabiam o que você fazia comigo. Porque para todo mundo a gente tinha um casamento ok. Quando alguém chegava na nossa casa, o armário estava cheio. Porque você comprava do bom e do melhor. Às vezes, minha mãe me chamava para ir ao shopping, você tinha me dado o talão de cheque, vai comprar alguma coisa. Tá aí. A casa limpa, eu andando bem arrumada, o filho andando bem arrumado, não faltando nada em casa. Poxa, esse é um excelente marido. A primeiro momento, parece. Excelente marido.
E eu não contava nada, porque eles disseram para eu não casar. Aí eu fui e casei. Agora eu vou ficar choramingando? Eu falei, não, agora eu tenho que segurar a onda e eu tenho que, né, batalhar pelo meu casamento. Porém, eu também não tinha estrutura emocional nem psicológica para lutar com uma coisa tão grave, tão séria. Eu não tinha apoio de ninguém. Estava sozinha. E quando você chegava do trabalho, que você não cumprimentava, que você não olhava no meu rosto, você não olhava para mim, você só falava com seu filho. Eu tinha um desprazer de chegar em casa. Essa era a verdade. Um desprazer enorme. Mesmo sabendo que quando eu chegava em casa, você estava linda, maravilhosa, cheirosa, a casa organizada, as crianças, sabe, E bem nada disso te cuidadas. tocava. Absolutamente nada disso. Eu via, reconhecia, mas o que estava dentro de mim, o meu sentimento, ele era mais forte. Aquele sentimento de rejeição, de repulsa. Eu não quero isso para minha vida. Só que eu já estava naquela situação e não via saída. E você? Você tinha um ódio? Você tinha medo? O que provocava você desprezar uma mulher que te amava e que cuidava do seu filho, que cuidava da casa, que era carinhosa? Você lembra do seu aniversário de 30 anos? Quando você fez 30 anos, eu fiz um almoço especial, você trabalhou nesse dia. Eu coloquei uma faixa escrito "Eu te amo, você é importante para mim". Eu lembro disso. No ponto de ônibus onde você desceria, eu coloquei uma faixa. Eu fui colocando cartazezinhos até chegar em casa. Eu recheei a casa de bilhetinhos, coraçãozinho. Fiz o almoço e você chegou em casa e não disse nada. Você foi tomar banho, você nem provou da comida que eu fiz e você foi deitar. Eu olhava e via que aquela não era a vida que eu queria ter naquele momento. Não era o que eu havia projetado. E que eu havia feito uma escolha errada, completamente errada. Era o meu sentimento. Não era isso. Não era isso que eu sonhei. Não é assim? E a maioria das pessoas dizem isso. Não era isso que eu sonhei. Não era isso que eu projetei. Não é a vida que eu quero ter. Era esse sentimento que me movia e fazia com que eu tivesse repulsa daquele momento que eu estava vivendo. Que, afinal de contas, não tinha só a ver com você, mas era o contexto, todo o contexto que eu havia vivendo. Eu olhava e vivia. Eu entrei numa situação de miséria, num casamento de miserabilidade. Por quê? Porque eu não amava a pessoa com quem eu estava, né? A minha vida, em todos os contextos, social, profissional, para mim, havia retrocedido. Então, tudo isso gerava muito em mim ira, muita raiva. Era o sentimento que eu E a carregava. questão sexual? Na questão sexual, eu não queria tocar em você, por mais linda que você fosse. Que você era e continua sendo ainda mais linda do que antes. Mas eu não queria tocar em você. Mesmo olhando aquela mulher jovem, que há uma diferença de Sim, idade entre claro. nós, é notório. Eu não queria você. Eu rejeitava você. E por muitas vezes eu ia e me masturbava e fazia questão que você ouvisse. Isso foi bem difícil. Ouvir você fazendo isso e eu toda pronta, toda arrumada, e depois eu tentar e você simplesmente me ignorar, dizendo: eu não te quero. Eu passava noites em claro chorando, perguntando o que eu fiz. O que foi que eu fiz? E é interessante porque nós aqui estamos falando dentro de uma ótica cristã. Sim. Hoje nós temos entendimento, nós crescemos na graça, no conhecimento, pela misericórdia do Senhor. Então nós temos hoje entendimento bíblico sobre tudo o que aconteceu nas nossas vidas. As influências malignas, os traumas, tudo o que influenciou. Porque o poder de decisão não é das trevas, é nosso. Sim, sem dúvida. Existe uma influência
Existe uma influência espiritual? Sim. Existe um caminho ali em que te leva para o abismo. Mas a decisão de pular para o abismo É nossa. é sempre nossa, será sempre nossa. Nós temos escolhas. A vida é feita de escolhas. Então, pessoas mais preparadas escolhem melhor. Pessoas menos preparadas escolhem mal. E esse preparo não tem a ver tão somente com intelectualidade. Não. Esse preparo tem a ver com princípios. Quais são os seus princípios? Princípios familiares? Qual é a sua cosmovisão a respeito de família, a respeito de Deus? Qual é o seu sistema de fé, de crença? O que você pensa a respeito da vida, de família? O que você espera do outro? Aquilo que você espera, você consegue ver no outro ou você acha que vai mudar no meio do caminho? Então, as escolhas, elas são fundamentadas, essas escolhas, em várias bases, e bases sólidas e fundamentais. Eu acredito que eu não fui sua única vítima. Que seus relacionamentos anteriores, você também fez as mulheres sofrerem. Eu posso dizer que todos os relacionamentos que eu tive, o que chamaria hoje de relacionamento abusivo, eu pratiquei. Todos. Exceto os 3 primeiros, que eu sofri, também passei por abusos na infância. E você atribui esse período em que você foi abusado na infância e que ali aquela frustração, aquela decepção que você teve na juventude ali, na adolescência, essa decepção amorosa, somado, né, ao trauma do abuso, você atribui a isso essa sua maneira de... Esse conjunto, você foi assertiva, é esse conjunto, o abuso que eu passei aos 3 anos de idade, o abuso que eu passei aos 12 anos de idade, as 3 primeiras namoradas que foram, assim, decepcionantes, né? Foram as 3 primeiras traições que eu sofri. E ali você tinha sentimentos verdadeiros. Tinha sentimentos, um jovem, um adolescente, com sentimentos verdadeiros. E ali eu formei a minha cosmovisão a respeito das mulheres. São todas iguais, não valem nada, tal como os homens. Uau! Foi ali que eu formei. E eu coloquei no meu coração, eu fiz quase que um juramento. Nunca mais eu vou dizer para uma mulher que eu gosto e que eu amo, porque elas não valem nada. Foi a cosmovisão que eu criei. E eu não tinha referências. Você estava se auto-amaldiçoando. Sim. Porque a Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. Você naquele dia tomado de fúria, de mágoa, de dor e de ódio, você pronunciou palavras que culminou numa caminhada debaixo de maldição. Sim. E até você, eu destruí as emoções de muitas pessoas. Muitas pessoas. Acredito. Com você foi infinitamente pior. Infinitamente pior. Ninguém passou o que você passou. Uau. Até porque foram 4 ou 5 anos de luta, de uma vida infernal. Uma vida conjugal infernal. Tá? Mas esse era eu, até que Jesus mudasse e transformasse a minha vida, e foi um processo. Você entende, hoje, quero te fazer essa pergunta aqui. A gente já contou isso em outros lugares, mas olhando aqui no meu olho, você faz alguma ideia do sofrimento, da dor que você causou em mim? Eu faço uma ideia, mas eu nunca vou conseguir alcançar com profundidade. É uma ideia. E eu digo que é uma ideia hoje, maduro, depois de 24 anos contigo, olhando para trás, a única coisa que eu consigo é ter uma ideia e entender que aonde você foi, eu nunca vou conseguir alcançar. Só Deus. Só Deus. Você chegou quase num estado de loucura. Exatamente. A situação foi tão séria, aquela dor, aquele desprezo, e estar sozinha, não ter ninguém para quem contar, não ter ninguém com quem dividir a dor. Dividir a nossa dor é importante. Assim como é importante também escolher para quem
com quem você vai dividir. Mas é importante dividir. Sim, e você ter pessoas que peguem na sua mão, começando pelos pais, que te aconselhem, que te oriente, que te dê um norte. A minha referência também paterna não era boa, porque isso inclusive afetou no meu relacionamento com Deus. Porque, no meu entendimento, o pai é aquele que te deixa na mão. Aos 12 anos, meu pai me ofereceu uma prostituta. E eu rejeitei a prostituta na Praça da Cineilândia, dentro daquele tal orelhão. Você não se lembra disso, que você é bem mais jovem. Tá. Mas eu, dentro do orelhão, meu pai falou assim, filho, fica aqui, que eu vou ali comprar um cigarro e já volto. Eu, tudo bem, pai. Lá na Cineilândia. E eu fiquei próximo do orelhão. De repente entra uma mulher mascando chiclete, cheirando a nicotina e me amassa dentro daquele orelhão. E eu comecei a chorar. Um menino de 12 anos. Eu, para, dona, para. Não faz isso. E ela, não, vem cá. E eu, não, dona. E de repente atravessa o meu pai. Bicha, eu não que botei filho no mundo para ser bicha. Sabe? E eu fiquei assim, que isso? O que está acontecendo? Que é isso, rapaz? Não pode negar fogo, não. E aquele foi o primeiro trauma e a primeira decepção que eu tive com meu pai. Até os 12 anos, eu posso dizer que eu conhecia do meu pai pelo menos umas 20 amantes que ele me apresentava. Então aquilo foi criando, dos Meu 8 Deus. aos 12 anos, uma ideia Meu a respeito Deus. do mundo, uma cosmovisão do mundo. Porque toda vez que ele vinha me encontrar, ele vinha com uma diferente. Ó, essa é a Margarida, essa é a Rebeca, essa é a Maria. E a Maria Eulália, a outra é a Maria Alice. Então foi isso que eu fui criando, fui gerando dentro de mim. E fora outras situações que eu precisei de apoio, de uma palavra paterna, pai, o que que eu faço, isso ou aquilo? E a resposta que eu tinha era, você quem sabe. E eu já criei um pensamento, uma linha de pensamento, que Deus é assim. Quando a gente pergunta alguma coisa para ele, você que sabe. E isso afetou o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas, me endureceu. Fora todas as questões que eu falei aqui a respeito de sexualidade. Eu me tornei ninfomaníaco. Uau, meu pai. Aí pensa, olha só que desgraça. Uma menina inocente que foi abusada, que tinha horror a sexo, Verdade. se casa com um ninfomaníaco. Sim. Alguém que vivia em prostíbulos, que não se satisfazia numa relação convencional, porque foi condicionado e ensinado a ser assim, e com um caráter deturpado. E esse era o mundo que você desconfigurado. conhecia. Sim. Esse era o mundo que você conhecia. Esse era o meu mundo, e graças a Deus Jesus me livrou e me libertou disso. Mas o meu caráter nessa época, eu tinha 17, 18, até quase 28 anos de idade, era um caráter desconfigurado, e essa era a minha vida e a minha realidade. E eu acredito que eu não fui o único. Muitos outros homens, ou até mulheres, também viveram essa realidade e entraram para um casamento com pessoas que tinham uma realidade completamente antagônica. E aí, olha a destruição. Você percebe que eu também tive problemas na área sexual, mas eu fui para um outro lado. Sim. Eu tomei pavor de sexo por ter sido abusada várias vezes, em várias etapas da vida. E você sabe que quando eu entro no casamento com você e você fala, se não tiver sexo, o casamento acaba. Lembra disso? Sim, foi uma condição que eu coloquei. Você disse, tem que ser na hora que eu quero, já era abusivo, né? E aí você fala isso comigo. E mesmo eu não tendo condição psicológica, por amar você, eu falei assim, eu tô pronta. E eu topava fazer. Estava sempre pronta. Depois que a gente fazia, às vezes que a gente fez, eu tinha que ir para o banheiro vomitar. E eu não entendia, porque poucas vezes eu percebi, eu tô passando mal, né? Eu não entendi aquilo. Então, era uma situação realmente muito difícil. Duas pessoas que jamais deveriam ter se unido antes de serem tratadas, antes de serem curadas. Curadas. Pessoas que sofreram abuso, seja ele qual for, precisam fazer terapia, precisam buscar ajuda em Deus, precisam de uma liderança preparada. Não entrem para o casamento
sem serem tratados. Porque vai gerar problema em cima de problema. Imagina você trazendo a sua carga de maldição e eu trazendo a minha. Olha que abismo, o tamanho desse abismo. E aí você, romântica, Sim. sentimental, Disposta a fazer tudo pelo casamento. disposta a fazer tudo, queria se sentir protegida e ouvir, olha a necessidade que você tinha, ouvir de alguém Que eu era amada. que era amada. Eu falava, Cláudio, diz que me ama. E eu Você não. nunca disse que me ama. Eu não conseguia. Era algo assim, fisicamente, para poder entender, e fechava a minha garganta, a minha voz, eu não conseguia. Se lembra que algumas vezes você, no seu estado quase que de loucura, chegou a colocar um garfo ou uma faca doméstica no meu pescoço, diz que me ama. Isso foi quando o meu estado emocional foi no ápice e eu já estava entrando num estado de insanidade. Estava tentando tirar minha vida, né? Pulei do carro, quis pular da ponte, queria tomar alguma coisa. Eu já estava pensando em morte, o tempo todo pensando em morte. Mas eu disse, antes de morrer, ele vai ter que dizer que me ama. Eu não tinha autoestima. A pessoa que ela é abusada, ela tem sua autoestima esmigalhada, pisada. Eu não conhecia essa coisa de se ame primeiro. Não tinha amor próprio. Então eu coloquei o garfo na sua garganta. Nessa fase nós já tínhamos 2 filhos pequenos. Sim, o Israel e o Samuel. E eu falei para você, e aqui dentro de mim eu falei assim, quando ele disser que me ama, aí depois disso eu tiro a minha vida. Mas eu vou ouvir. Porque eu cresci sem ouvir isso. Eu cresci. Uau. E o inimigo, o diabo, usava todos os fatores contra mim. Ele dizia, você é a menininha que foi abusada. Não teve ninguém para te guardar. Não teve ninguém para te proteger. Você foi largada, você não tem dono. Você não importa para ninguém. Então ele vinha, porque ele se aproveita das situações. Sim, das fragilidades emocionais. Ele entra nessas brechas todas. E ali tinha uma cama arrumada para o diabo na nossa casa. Infidelidade, tortura emocional, palavras de maldição, dores. O diabo entrava ali e fazia casa, morada. E eu ouvia vozes demoníacas na minha cabeça. Tira sua vida, acaba com essa dor. Havia uma atmosfera espiritual muito pesada. Acaba com essa dor, com esse sofrimento, as crianças vão ficar bem. Acaba com esse sofrimento. Porque esse pensamento suicida, ele vem nessa vibe de que, a partir do momento que você tira a sua vida, a dor acaba, apaga a luz. É Sim. como apagar a luz, acabou. E eu tentei contra a minha vida. E a minha dor era tão grande, naquele dia do garfo na sua garganta, que você disse, pode me matar. Sim. Não foi o que você disse? Eu preferia a morte do que dizer que te amava. Olha o absurdo disso. Onde isso é algo... Não tem nem o que dizer. E eu sabia que você tinha coragem e disposição para isso, porque eu conseguia ver a sua instabilidade emocional. Mas eu estava convicto dentro de mim, pode me matar. Ou eu seja, não digo. Uma ruindade que estava ali imperando. O homem com caráter deturpado, ele pode ir a lugares que ninguém imagina. Sim. Ele pode fazer coisas que ninguém imagina. Gente, o orgulho ele pode te conduzir a caminhos que não tem volta. Não tem volta. Pela misericórdia do Senhor, no nosso caso, teve volta. Teve volta. Porque Deus é bom, porque a graça escandalosa dele se manifestou na nossa vida, o amor, o cuidado, a misericórdia. E em algum momento nós demos vazão a isso. Sim. São as pessoas que dão legalidade. E aí a gente falou de questões naturais e tem as questões espirituais. Aqui, nesse período do garfo, nós morávamos em Itaipava, na Santa Clara, aquela irmã que queria nos ajudar. Né? Ela me encontrou numa estação de ônibus e falou assim, como você está, Cláudio? Tudo bem? Cadê a Priscila? Eu quero ajudar vocês. E vou até a casa de vocês. E ela foi prontamente nos ajudar.
ou pelo menos tentar nos ajudar. Mas quando ela chega diante do nosso portão, ela ficou muito preocupada. E o que ela viu? Naquele momento, ela olhou para o portão, olhou para a parede da casa, ela não havia nem passado pelo portão da nossa casa, e ela começou a tremer. E ela tremia tanto, e eu olhava, por que você está tremendo tanto? E ela só tremia, foi quando ela falou assim, Senhor, eu não estou preparada para enfrentar isso. O Senhor não havia falado sobre isso. E ela olhou para mim e falou assim, Cláudio, desculpa, mas eu tenho que ir embora. E eu, o que houve? Ela, Senhor, e ela aí já não falava mais comigo. Quantos demônios que estão descolando da parede dessa casa? E eu fiquei apavorado também, mas eu não via, mas ela via, e era de dia. Meu O Deus. sol de meio-dia, Meu Deus. não era noite, uma madrugada sombria. E, de fato, aquele lugar que nós estávamos morando tinha todo um histórico, havia uma atmosfera E espiritual. nós ali estávamos praticando algo em tempo real, que atraía esses demônios. Sim, sim. Em tempo real. Eu me lembro que nessa fase eu ouvia vozes. Eu ouvia as vozes, eu ouvia me chamando. Era uma opressão muito grande. E ninguém pode passar por esse tipo de situação sozinho. Não tem como você vencer isso sozinho. Não tem, você precisa. Ah, mas as pessoas têm defeitos, as pessoas são falhas. Ué, Deus usa pessoas. Sim. Deus usa pessoas. Quando Jesus falou, ide e pregai o evangelho. Ide, ele falou para quem? Para anjos? Pessoas. Ele falou É para a missão pessoas. que nós temos. Porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura. Então você precisa de pessoas munidas dessa palavra, pessoas preparadas, pessoas mansas, capacitadas para pegar na tua mão e te ajudar. Porque sozinho as pessoas vão definhando. E é como se ela estivesse cavando para baixo, ela vai cavando e ela vai afundando cada vez mais. Pessoas dispostas e disponíveis precisam se levantar para ajudar outras. E é possível que é justamente por isso que a gente está aqui batendo esse papo. Sim, a gente está se expondo, a gente está expondo os pontos fracos, estamos sujeitos a julgamentos errados, estamos sujeitos a opiniões que podem vir carregadas de ódio, de incompreensão. Mas nós cremos que essa mensagem que nós estamos deixando aqui, ela vai chegar ao coração de quem precisa. Sim. Então, a gente está compartilhando aqui tudo de ruim que nós vivemos. Tudo. As coisas, nós não vamos esconder aqui que você errou, eu também errei. Eu não posso sair de vítima aqui dessa história. Porque depois, lá para frente, eu também incorri em vários erros. E eu fui incorrendo em erros e pecados. Porque o relacionamento foi definhando, cada vez já entrou assim. Mas aí chegou um momento que eu não tinha mais para onde olhar. E aquilo que eu mais abominava, que eu mais odiava, eu cometi. Eu também caí, eu também adulterei. Você se lembra o que me levou a isso? Lembro. Eu cheguei um belo dia em casa e apavorado, nervoso, agitado, eu acho que é a melhor colocação. Era 12:30, por aí. E você estava em casa e eu disse assim, vamos hoje fazer sexo, porque eu vi uma gostosa lá embaixo, como eu não posso pegar ela, eu quero fazer contigo pensando nela. E você, não, peraí, que isso, não é assim. Você resistiu, e aí eu insisti de uma forma bruta, violenta, e naquele dia, naquele momento... Você abusou de mim. Eu abusei de você. Eu abusei da minha esposa. E naquela atual conjuntura ali, você já sabia dos abusos, porque eu já tinha compartilhado. Já tinha conhecimento de praticamente tudo. Ali nós já que você tínhamos tinha vivido. alguns anos de casados, talvez 3 ou 4 anos, não me lembro. E a gente já estava naquele novo apartamento agora.
E você estava 6 meses sem falar nada comigo, sem conversar comigo. E você estava dormindo em quarto separado. O apartamento era de 3 quartos e você dormia, saía, trancava a porta. Chegava e ia direto para o quarto. E eu continuava ali, toda quebrada, toda destruída. E nesse dia, meu marido, que sabia que eu já tinha sofrido abusos e que isso me causava dor, foi e abusou de mim. E depois do ato, você estava chorando muito. E eu olhei para você e falei assim, olhando nos seus olhos, por que você está chorando? Uma mulher acabada, arrebentada, destruída. Você deveria dar graças a Deus que eu fiz isso, porque homem nenhum quer você. E essa palavra entrou no meu coração como uma flecha, poder de uma flecha. Invadiu meu coração. Porque exatamente o sentimento que o abandono emocional, que o abuso físico e psicológico, eles causam na pessoa abusada. Esse desvalor. Você carrega isso, eu não tenho valor, eu não valho nada. E de repente eu vi de você que nenhum outro homem ia querer tocar em mim, que eu não era capaz de despertar o interesse em nenhum outro homem. Veja bem, eu não estou aqui me eximindo da minha responsabilidade, do meu pecado. Sim. Como eu disse, a decisão de pecar é única e exclusivamente da pessoa. Naquele momento eu decidi que eu ia te provar. Aí entrou o orgulho de novo. Você foi casar comigo motivado pelo Orgulho. Eu fui trair você motivada pelo Orgulho. Pelas feridas. Mas eu poderia ter tomado outra decisão. Mas eu tomei esta decisão. E quando eu fiz isso, eu me arrependi no ato. E logo depois disso eu confessei a você. Porque aquilo não era compatível comigo. E quando eu cometi o adultério, eu senti dor, desprezo por mim mesma. Então, veja bem, eu não tirei benefício nenhum disso. Isso não provou o meu valor. E causou ainda mais feridas. Mais feridas. Sem contar que, quando você me traiu, anos antes, e eu declarei perdão, fiz de tudo, vamos lá, eu não contei a ninguém, senão ao pastor. Chamei o pastor, a gente foi até o gabinete, pedi ao pastor que não contasse para ninguém, você confessou para o pastor, e o pastor disse, se ela te perdoa... Eu também não te condeno. Toma jeito. Honra essa mulher. E a vida seguiu e você não conseguiu colocar aquilo em prática. Agora eu caí e fui até você falar para você o que tinha acontecido, já em pranto, chorando. Porque eu pensava assim, eu vou trair, vou sair por cima e vou dizer para ele, ó, um homem me quis. Olha o tamanho do desamor próprio. Olha o tamanho do desamor dessa pessoa. Um buraco emocional imenso. E quando eu contei para você, a sensação que eu tive depois de trair não foi a que eu imaginei. Eu me senti pior do pior. É como se o diabo falasse, sempre disse, né, que isso aí tu não quer fazer. Aí, ó, fez. Eu não tive a mesma nobreza que você. Quando você me traiu, eu fiz questão de contar para as pessoas para justificar as minhas falhas e o fato de que eu iria te largar. Olha. E ia seguir a minha vida. Eu precisava justificar isso. Eu precisava encobrir as minhas falhas e colocar você na exposição para ter um motivo e uma razão para te largar. Como eu disse, para todo mundo você parecia um bom marido, porque você nutria as nossas necessidades aparentes. E ninguém sabia do que eu passava dentro de casa com você. Dos abusos, dos maus tratos, do desprezo, do abuso psicológico, agora físico. Ninguém sabia. Então foi difícil para o povo entender como assim a Priscila te traiu. E você saiu no mesmo dia que eu te contei.
Você foi até a minha família, você contou para minha família e você saiu contando para todo mundo que eu tinha caído. E nós sabemos que culturalmente, um adultério em cima de um homem, em cima de uma mulher, tem um peso desigual. muito desigual. O homem é chamado de galinha, mas todo homem é galinha. Agora a mulher é chamada de galinha, que tem um peso terrível, significa ela não vale nada. Ela sofre retaliações, cortes de relacionamento imediatos. Ninguém quer deixar parentes próximos. E eu recebi palavra da família, olha, não vem aqui não. Meu pai mandou dizer isso. Mulher à toa não pisa aqui não. Na época estava todo mundo ainda muito ofendido. Sim. Com os ânimos elevados. Embora achassem que você me tratava como uma rainha. E naquele momento não havia nada que eu pudesse fazer, porque eu ainda estava completamente debilitada emocionalmente. Eu não conseguia nem argumentos para dizer por que eu fiz aquilo. E o mundo desmoronou sobre a minha cabeça. O que mais me doeu foi, de fato, você e sua família tirarem de mim os meninos naquele momento, me privarem de ver os meus filhos, dizendo, mulher adúltera aqui não entra e não vai ver as crianças. Parecia que a gente estava voltando lá no passado. Sim. E ficar aquele período sem ver os meninos, porque nós ficamos separados por 5 meses, morando em casas diferentes, e eu só tentando acabar com a minha vida. A única coisa que eu queria. Se eu não puder ter os meus filhos de volta, eu não vou viver. Isso eu sabia. Então... E você tentou? Eu tentei. Infelizmente, eu tentei. Eu cometi também, né, esse outro pecado aí. Mas a graça de Deus nos alcançou. E em meio a tudo isso, a essa falta de caráter, tanto sua quanto minha, porque o meu caráter também precisava ser transformado, e eu lembro que Deus liberou uma palavra através de um homem e através de uma mulher, de que no pior momento da minha vida, Deus usaria um homem, um pastor, para a restauração da nossa casa, a restauração da nossa família. E eu me lembro que quando isso aconteceu, eu ainda não tinha me casado. Nós nem nos conhecíamos. Eu nem te conhecia, estava perto de te conhecer, mas ainda não tinha te conhecido. E naquele momento eu desprezei aquela profecia, aquela palavra. Eu falei, não, isso não é palavra de Deus, não. Falando que eu vou casar, que eu vou separar, que eu vou estar num momento de abandono, desespero, e que todo mundo vai se afastar de mim. Não, tá repreendido. Eu não vou receber essa palavra. Era incompatível com o momento que você estava vivendo antes de me conhecer. Exatamente. Eu disse, não, eu não recebo isso. Mas eu percebia, na simplicidade daquela mulher, daquela profeta, que Deus estava ali. E ela disse, olha, todos viram as costas para você. Deus está me dando uma visão. Eu vejo você coberta de lama, dor, caos, dentro de um lago de lama. Você está afundando como numa areia movediça. Você faz movimentos para sair, mas você mais afunda. E era isso. Eu tentava, eu desejava, mas tudo que eu fazia agora, o adultério foi o afundar ainda mais. Exatamente. E ela disse, nesse momento, você olha para os seus parentes e todos viram as costas como que estão decepcionados com você. Amigos estão decepcionados com você e todos vão se afastando. Mas olha, Deus está me mostrando um homem, um pastor aposentado, branquinho, de olho azul. Ele está vindo, ele não é do Brasil. Ele tem um sotaque, olha. E eu nunca tinha visto ninguém ter esse contato assim com Deus. Deus é tremendo, né? Nunca tinha visto isso. E ela olhava, ela estava olhando para o meu lado como se ela estivesse vendo o mesmo. E eu olhava para o meu lado e eu não estava vendo nada. Eu falei, essa mulher está doida. E ela disse, nesse momento esse homem vem, e não é um anjo, mas ele vem em nome do Senhor.
E ele estende a mão. E ele te toma pelos braços. Olha aí ele te puxando da lama. Uou. Olha aí ele te puxando da lama. Conforme ele vem te puxando, as tuas roupas vão embranquecendo. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Aleluia. 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 E Lindo. ela disse, ele está te puxando e as suas roupas vão ficando alvas. Porque ele vem em nome do Senhor. Jovem, no pior momento da sua vida, Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar. E ela disse assim, para que você saiba que Deus está aqui nesta manhã, porque era um culto da manhã. Deus manda te dizer que quando esse momento chegar, você vai se lembrar deste dia que Deus é na terra. Aleluia. E para que você não se esqueça, anota aí. E ela disse, eu não sei ler e não sei escrever, mas eu sei ouvir o meu Deus. E ele está mandando anotar. E a pastora que estava comigo pegou o caderninho, pegou a caneta e começou a anotar. E ela disse, eu estou vendo 5 bandeiras. Brasil. É, Senhor. Estados Unidos. Inglaterra. Israel. Irlanda. Ela falou, não sei o que é isso não. Mas é o que o Senhor está falando no meu ouvido. Anota aí. Porque o Senhor manda dizer que no dia que este homem que o Senhor vai usar, ele estiver prestes a te ajudar, você vai ver na casa dele essas bandeiras penduradas. Tem que ser de Deus mesmo, né? Tem que ser de Deus. É muita evidência. Muito detalhe. Detalhe. Não é aquela coisa, eu vejo que você tá numa luta e tal. Não. Ela foi cirúrgica. Específica. E eu nunca tinha visto nada igual. E carreguei aquele papelzinho na minha mochilinha por muito tempo. Mostrava para as pessoas, contava, meio que sem dar crédito. Mas como foi algo muito inusitado, muito diferenciado, eu andei com aquele papelzinho por muito tempo. Passou-se um tempo, te conheci, deu aquela quizumba, nós nos casamos. Já contamos aqui o que aconteceu dentro do casamento, que foi um inferno na terra, porque os cristãos dizem céu na terra, igreja. Não, na nossa casa foi inferno na terra. Inferno na terra. E eu não estou querendo aqui achar que somos a última bolachinha do pacote, porque não somos. Existem pessoas que sofreram tanto ou mais do que nós. E estão sofrendo. Estão sofrendo, mas a maioria das pessoas não suportariam 5% do que você passou. Eu não sei. Eu acredito que tem pessoas que sofram até mais e estão suportando. Sim, mas eu estou falando da maioria, porque senão nós não veríamos um índice de divórcio tão grande. Sim, então é o entendimento, né? Eu lutei tanto por causa da convicção que eu tenho sobre o que é casamento diante de Deus. Porque talvez se eu não tivesse a convicção do que é o casamento diante de Deus, eu também não tivesse tido força para lutar por este casamento. Eu só continuei lutando por causa da convicção. Amém. Então, nesse momento, vamos pular da visão. Passaram-se os 4 anos, aproximadamente. 4 anos. Lá estava eu separada porque cometi adultério. E agora estava na casa de uma amiga, uma pessoa da igreja que me impediu, inclusive, de eu pular a janela do apartamento, porque ela chegou na hora que eu estava abrindo a janela, ia pular, ela me socorreu, me jogou sobre a cama. E não tinha nenhuma razão para ela estar lá. O telefonema do pastor. Eu disse para o pastor quanto eu estava desesperada e o pastor mandou que ela fosse me visitar. E quando ela chegou, ela estava estacionando o carro, ela me viu subindo as escadas desesperada e ela foi atrás de mim, só que eu não vi. E aí eu entrei decidida a ir para o meu quarto, porque o meu quarto dava as costas para uma ribanceira e era um lugar bem alto, então se eu pulasse dali, eu não ia só me quebrar. Ia ser o ponto final. Então eu subi, só que eu não sabia que essa irmã estava me vendo e subiu atrás, porque eu estava chorando, desesperada. E eu botei aquela escadinha de 3 degraus. Sim.
para eu subir e destrancar a janela lá em cima. E tô tentando destrancar quando ela entra e ela percebe o meu choro, era alto, era desesperador. Então ela pensou, bom, se ela tá chorando assim e ela tá na janela, ela quer pular. Ela entrou correndo, me tomou pela cintura e se jogou na cama comigo. E ali ela me socorreu, ela me levou para sua casa. Como Deus usa as pessoas. Né? Sim. Como Deus usa as pessoas, é que eu falo. O inimigo tem plano de te matar, de te destruir. Mas a última palavra Vem de Deus. é do Senhor. O diabo disse morre, Deus disse vive. Vive. O diabo disse morre, Deus disse vive. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. E nesse momento, ela me leva para sua casa e lá eu fico conversando com ela, chorando, tentando me matar. E ela ficou com medo de me deixar sozinha. E aí, passado ali alguns 30 dias, passado ali mais uns 30 dias, não, mais tempo que isso. 30 dias foi o tempo que levou para a gente poder sair da casa dela. Sim. Porque ela ficou ali comigo, cuidando de mim. Depois ela teve que voltar para o seu trabalho. Então ela me levava junto para o trabalho com medo de eu tentar tirar a minha vida. E nesse período ela disse assim para mim, já estava dando ali uns 5 meses de separados e eu só sofrendo. E estava dando esses 5 meses e ela disse assim, olha, hoje eu preciso rapidinho passar na casa de um amigo. E eu falei, eu fico aqui, pode ir. Ela falou assim, não, você tem que ir comigo, eu não confio em te deixar sozinha. Aqui em casa tem aquela ribanceira, eu não confio em te deixar sozinha. Sim. E eu confesso que, mesmo passando esse tempo na casa dela e já parecendo estar mais calma, eu ainda tinha esses pensamentos. Porque o diabo não desiste, né? Sim, ainda Se ele estava puder tudo tragar muito uma recente. vida. E o fato de não estar vendo os meus filhos, isso agravava. Eu ligava, conseguia ouvir a vozinha deles e aquilo me arrebentava. Então ela falou, vou passar na casa de um amigo e deixar esse documento, de lá a gente segue para o meu trabalho. E nesse período que eu fiquei na casa dela, eu contei para ela da visão da irmã. De antes de eu casar. Então ela já sabia. Ela já sabia dessa visão. E eu disse para ela assim, onde está Deus? Aonde está Deus? Cadê Deus? Porque eu me lembro que teve uma profeta que disse que quando eu estivesse no pior momento da minha vida, Deus surgiria. Cadê Deus? E aí a gente foi passar na casa dessa pessoa, lembrando que nessa época eu tinha um CDzinho. Eu lembro. E eu gostava, na vida de solteira, né? Eu gravei esse CDzinho e eu gostava de cantar nos ônibus. E eu cantei no ônibus. E nesse dia eu estava com a minha caixinha de CD e eu presenteei um senhor com esse CD e desci. Cantando no ônibus. Cantando no ônibus. E os anos se passaram, quer dizer, 1 ano e pouco se passou, me casei com você, veio a tragédia, veio o inferno na terra, veio as traições, veio a tentativa de suicídio, veio tudo de mal, veio tudo de ruim. Agora eu me encontrava separada, abandonada, sem o conceito bom da família, sem o respeito das pessoas, porque as pessoas não respeitam uma mulher que comete adultério. É um pecado grave? É. É sim. A igreja fala de perdão, mas ela tem dificuldade de exercer isso na prática. Principalmente quando se fala de adultério. É tipo uma condenação que o homem coloca você ali, tá? Enfim, nesse momento, voltamos para a cena onde essa amiga vai levar o documento e ela falou, ó, só quero te falar uma coisa. Ele é um pastor. Eu falei, não! Pronto. Eu não quero ir na casa de nenhum pastor safado. Porque eu estava tomada de mágoa. Porque não teve um pastor para tentar me ajudar naquele momento. Não, e durante o processo todo do nosso casamento derrotado. Quem tentou, o conselho era separa. Separa, senão vai dar morte. Enfim, neste momento, quando ela disse que ela ia deixar o documento na casa de um pastor, eu me rebelei, quase endemoniei. Falei, não quero.
Não quero, não vou passar, eu não vou com você. Ela, Priscila, você está ferida. Nem todos os pastores são iguais. Existem pastores lobos, mas existem os pastores ungidos e que são de Deus. Amém. Isso é uma verdade. Marta. Enfim, nós chegamos na casa desse homem, o homem estava saindo para comprar ração para o cachorro, eu já achei aquilo o cúmulo. Ela estava indo fazer um favor para ele está saindo para comprar ração. Como assim? Aí ele falou, vou comprar ração pro Joe, pro cachorro dele. Ele foi. Aí ele disse assim para ela, você pode subir e fica lá na sala de cima, na sala do Rio. Aí quando eu subi, que eu vi a casa dele com piscina, rapaz, emprestei minha língua pro diabo. Falei, aí, ó. Juntou os sentimentos. Foi juntando tudo. E eu olhei aí, para isso que vai o dízimo, para isso que vai a oferta. Ela, Priscila, esse pastor é uma pessoa séria. Ele é uma pessoa séria. Ele abandonou riqueza que ele já tinha para servir a Deus. Eu, sei. Aquela revolta, aquela dor. Muita dor. Sabe? E aí, quando a gente está sentado na sala, ele saiu para comprar ração, e a gente está lá batendo papo, conversando. De repente, essa minha amiga começa a chorar. Ela começou a chorar, e como ela sofria de vesícula, eu falei, tua vesícula tá doendo? Ela falou assim, não. E ela chorando, e o que foi? E ela falou, Priscila, olha para as paredes. Uou. Eu não me canso de ouvir isso. E eu olhei para as paredes e aquele tempo todo que eu estava ali, eu não tinha visto. Mas agora eu estava vendo as bandeiras que a profeta falou. Eu olhei e disse para ela, não, ao medo de que fosse verdade, e aí eu tinha blasfemado contra a profeta, né? Sim, Eu veio o disse, temor. não é isso aí, não. Sabe por que não é? Porque a profeta disse que eram 5, aí só tem 4. Ela disse, incrédula, a 5ª está sobre a tua cabeça. E eu me virei e a bandeira da Irlanda estava em cima da minha cabeça. Que isso. E aí eu fui olhando o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Israel e Irlanda. E ela já fez a conexão. E aí ele volta, nisso ele volta, o pastor volta. Lembra da visão? A profeta falando, eu vejo esse homem chegando. E ele é um pastor aposentado, ele é branquinho, tem olho azul, cabelo branco, não é brasileiro. E aí ele vem subindo a escadinha de madeira assim, a cabecinha dele vai aparecendo. E o perfil foi vindo. E eu olhando as bandeiras e olhando ele chegando. E aí, de repente, o sotaque. Ele falou, meninas, por que vocês estão chorando? O que está acontecendo? Oh, my Jesus. O que está acontecendo aqui? Eu quero saber o que está acontecendo. E eu apavorada, aquele frio na espinha, paralisada. E aí essa amiga disse, pastor, a minha amiga aqui é cantora, ela canta. E eu já tinha dito para ela que eu não cantaria nunca mais. Eu não queria mais saber disso. E aí ela olha para mim, vai, te acolhi lá em casa. Eu cuidei de você. Canta só um pedacinho. Só um. Eu falei, não tem nada. Porque realmente, a pessoa que está debaixo de um trauma muito grande, a mente dela fica aquele branco, sabe? Apaga tudo. Parece que você perde por um momento seus talentos, seus dons. E eu disse, não tem nada na minha cabeça. Nada. E ela canta só um pedacinho. E aí eu cantei. Quando eu entro no meu quarto e dobro os meus joelhos, ele disse, pra falar contigo. E eu falei, um homem conhece a minha música. Uou. E ele se levantou. E ele me pegou pelo braço. Olha a visão. Exatamente igual. Olha a visão. Que Deus tremendo, amor. Aleluia. E ele pega no meu braço, ele vem me puxando e disse, filhinha, eu estava procurando você por muito tempo. Onde você estava? Uou. Aleluia. Papai do céu mandou eu cuidar de você. E ele me abraçou, beijou a minha testa e disse, como você é amada.
Uou. Como você é preciosa. Aleluia. Como você é amada, filha. Eu amo a sua vida. Tudo que Eu você disse, precisa como ouvir. esse homem pode amar minha vida se ele não me conhece? E ele me acolheu num abraço que eu não estava acostumada. E ele caminhou para sua lateral, para a direita, foi até uma estante de bambu, no aparelho de som. E era um aparelho com 5 disquinhos. Ele girou assim e tirou o meu CD. Você me entregar isso na ônibus há muitos anos Aleluia. atrás. E eu ouvir você todos os dias. Que lindo, Jesus é lindo. Este CD já foi comigo para vários países. E lá em outros países eu dizia, em Brasil há uma jovem que tem ousadia para falar de Jesus em autobus. E numa madrugada Jesus disse, Noel, adote ela como sua filha. Ore por ela. Cuide dela. E ele disse, eu ficar procurando você e perguntar às pessoas, conhece essa jovem? Onde está ela? Mas hoje papai trouxe você diante de mim. E esse pastor e sua esposa me adotaram naquele dia. Eles cuidaram de mim. Eles cuidaram das minhas feridas. E naquele dia, eu recebi uma palavra de Deus, da boca desse pastor. Esse pastor disse, não ficar preocupada, porque aquele que não te ama, papai vai colocar amor no coração dele. Mas ele sabia de mim? Não sabia nada de você. Ele não te conhecia. Ele não sabia pelas coisas que eu tinha passado. Naquele momento ali, ele disse, Deus vai colocar amor no coração da sua marido. Um amor que vai doer a alma dele. E aí eu falei assim comigo, olha como a gente tem a tendência de ser incrédulos. Eu disse, estava indo tão bem. Aí ele te mostrou o quadro de morte. Olha o que eu disse, eu estava indo tão bem, ele estava indo tão bem, agora ele falou mentira. Que eu falei, o homem nunca me amou. Agora depois da traição ele vai me amar? Já estamos separados há um tempo. Aquilo não entrava na minha cabeça, mas enfim, recebi aquele abraço, aquele amor, aquele cuidado. E ele se propôs a me ajudar na restauração. Primeiro curando minhas feridas. E sabe como ele curou minhas feridas? Jesus curou minhas feridas usando a vida do pastor Noel e da sua esposa Sandra para me acarinhar. Até comida na boca a irmã Sandra me deu. Que coisa linda, gente. Ela me via em condições fetais, às vezes chorando. Eles ligavam o som na sala e eles iam me buscar 3 vezes na semana para tratar de mim. E ali eles me mostraram amor. E o amor que foi manifestado através da vida deles por mim, que é o amor de Deus. Esse amor entrou com profundidade na minha alma. Entrou com profundidade e veracidade nas minhas feridas. E Deus foi revelando a mim o que eu era para Ele. O que eu era nele. Que você tinha valor. Que eu era preciosa aos olhos dele. E ali Deus foi me curando, usando a vida do pastor Noel e da sua esposa Sandra. E aí ele disse, agora está na hora de trazer sua marida aqui em casa. Eu falei, ele não vem. Complicou de novo. Ele não vem de jeito nenhum, ele nem conversa comigo. Aí ele disse, se ele for um filho da salvação, ele vai vir. Que ele disse? Se você for filho de salvação, você vai vir. E aí ele falou, você vai fazer um desafio a ele, Priscila. Você vai até ele e vai dizer, um amigo pastor disse que se você for filho da salvação, você vai até a casa dele para ouvir o que ele tem para te dizer. E eu só obedeci, eu não acreditei que você fosse. Mas eu fui atrás de você e te disse isso. Eu falei, olha, tem um amigo meu, pastor, que quer conversar com você. E eu nem queria te ouvir, nem te ver, Sim. de forma alguma. Mas quando eu ouvi essa palavra, veio assim dentro de mim, na minha arrogância. Quem é esse incircunciso para falar assim do Filho do Deus Altíssimo? Oi? É desse jeito.
A minha parece piada. Esse é o nível de profundidade do orgulho, da ignorância e soberba Meu Deus. humana. Quem é esse Ou incircunciso? seja, você falou como Davi, Exatamente. mas estava longe de ser um Davi. Muito que longe. Milhares, milhas, Mas milhas e enfim, milhas você eternas. foi à casa do pastor Fui, Noel. por causa dessa palavra. Deus sabe como tratar conosco e como falar conosco. Deus sabia que eu ainda era um orgulhoso. Deus sabia que eu não admitia ser provocado. Deus sabia que eu não admitia ser desafiado. Que eu ia responder aquele desafio como se fosse uma afronta. E foi exatamente assim que eu cheguei lá, na casa dele. E você foi pronto até para agredi-lo, não foi? Com disposição para agredir? Sim, como assim? Ele não me conhece e vai falar um negócio desse a respeito de mim. E eu fui, sabe, com essa predisposição. E quando cheguei lá, fui surpreendido. Assim que ele me viu, ele abriu os braços, veio ao meu encontro, me abraçou e me beijou. Me congelou. Me congelou. Aleluia. Eu me senti completamente amarrado. Sabe quando alguém diz assim, amarra ele? Eu fui amarrado. Fui amarrado, mas pelo amor, pela manifestação do amor de Cristo através dele, pela manifestação do amor de Deus através da vida dele. Porque até ali, nenhum homem havia me abraçado e me beijado. Meu Deus. E eu, na minha maldade, na minha mente perversa, eu pensei, será que ele é homem mesmo? Eu, me beijando, me abraçando. Mas de qualquer maneira aquilo te tocou. Me tocou. Tinha uma Aquilo me guerrinha tocou ali, mas te tocou. profundamente. E aí depois, o interesse dele por mim. Tudo que ele falava como se fosse algo assim novo ao meu respeito e maravilhoso ao meu respeito. Tudo que Ele você falava, coisas boas. tudo que você falava, ele Tudo. buscou se interessar pelo que você fazia, quem era você, qual era o seu trabalho. E quando você ia contando para ele no que você trabalhava, Gente, parecia que eu dizia pérolas maravilhosas. E ele, uau, que coisa linda. E o dia que ele virou e disse, oh, Cláudia, você é uma pastora. E eu foi falei a irmã Sandra que disse. isso. Eu Foi a falei irmã assim, Sandra. eu dentro de mim, pastor, eu acho que eles não oram e nem vigiam. Não é possível, não tem como eu ser pastor. Não tem como eu ser. Aí eu dentro de mim, aí veio a ficha. Dentro de mim, a minha ficha caía. Não tem como eu ser crente, tá difícil para ser crente. Que dirá pastor? Pois é. E começou ali um tratamento. E a irmã Sandra insistiu. Ela Por disse, diversas Cláudio vezes. tem um chamado pastoral. Cláudio tem chamado pastoral. Eu vejo nele um pastor. E ela acreditou muito antes de mim do que eu. E do que Eu não também. acreditava. E do que eu Eu não confesso. via. Eu confesso. Mas ela viu. Eu Sabe confesso. por quê? Porque não era ela. Eram os olhos de Deus através da vida dela. Aleluia. Porque Deus não nos vê hoje, Deus nos vê amanhã. E Aleluia. amanhã ele olha e vê assim, é bom. Aleluia. Ele olha e vê a obra e diz, Aleluia. e Deus viu e disse, é bom. É assim que Deus olha para nós. As pessoas olham hoje, do jeito que você está, amarrotado, destruído, caráter deformado, sem conserto aparente e humanamente. Mas Deus olha, e não olha agora, ele olha lá na frente, Deus diz, é bom. E foi assim. Como Deus pega um Saulo, né, e transforma em Paulo. Perseguidor, um homem assassino, embora ele fizesse em nome da lei, agora um homem completamente transformado, um homem devotado a servir, um homem devotado a abrir mão de tudo que ele tinha conquistado para levar o evangelho, porque ele teve um encontro real com Jesus e Jesus transformou o seu caráter. E o homem pode ser o pior que for, mas se de verdade ele tiver um encontro com Jesus, é impossível que ele permaneça igual. Não existe quem tenha encontro com Jesus e permaneça com o caráter igual. Existem pessoas que vão à igreja, que se vestem como um crente, Que tem o jeito e os trejeitos de crente. mas que não teve um encontro com Jesus. Porque ter um encontro com Jesus provoca em você uma mudança obrigatória.
É um processo? Sim. É um De processo? Paulo foi 10 anos. É um Foram 10 processo? anos. É um processo. Mas quando você conhece essa verdade e você se aprofunda nessa verdade, a libertação vai sendo provocada em você. E cada etapa da libertação, a sua visão das coisas espirituais, ela vai sendo projetada, ampliada, vai sendo aberta. Então, quer entender o mundo espiritual? Entra no processo de libertação em Deus. E não existe processo de libertação sem confissão do seu pecado, sem você sentir a dor do seu pecado. Não é confissão de boca, porque Deus vê o que está no teu coração. Sim. Então precisa haver, sim, um arrependimento de coração, genuíno, aquele lamento. E agora Deus vai trabalhar através da verdade. A verdade vai te libertando, vai te jogando para um processo de liberdade em Deus. Você fala, nessa área, o pecado não é mais Senhor sobre a minha vida. E o meu processo foi exatamente isso, um processo longo. Foi um processo demorado. Até aí, 4 anos, quase 5 anos de casamento se passaram. E aí agora, a partir dessa tratativa de Jesus na minha vida, através da vida do pastor Noel e da irmã Sandra, Sim. começa um processo. E foi um processo demorado, de cair escamas, de tirar sujeira. E toda vez que eu me sentia mais livre, mais liberto em Cristo, eu tinha essa percepção que foi falada agora a respeito do mundo espiritual. E, pasmem, o quanto eu ainda precisava ser limpo. Porque é um processo. Sim. E se você não confessar, não estiver disposto a reconhecer, a entender que há culpa em você. E aí a gente tem hoje uma teologia que diz para as pessoas que ela não tem culpa. Uhum. E nós temos, sim, culpa. Sim. Nós temos. Sim. A culpa não pode nos paralisar. Ela mas precisa nós ser temos... removida de nós, porque Jesus levou sobre si. Ele se fez culpado. Mas essa culpa só será removida se você aceita o que ele fez. Exatamente, que é o quê? Reconhecimento. Uhum. Não estamos aqui anulando o que ele fez, mas essa culpa é retirada quando há reconhecimento. Lamento, arrependimento genuíno. E mudança de rota. Mudança de rota. Porque quem se arrepende começa a tomar o caminho oposto do caminho de morte. É aquilo que Jesus diz. Seus pecados estão perdoados. Foi retirada a culpa agora. Vai e não peques mais. Muda de rota, muda de E direção. nesse processo de restauração conjugal, onde o pastor se propôs a que a gente voltasse a namorar, leva ela para comer pipoca, leva ela para pracinha. Nesse processo todo de restauração, e ali a sua vida financeira tinha paralisado, porque tudo virou uma bagunça. E o pastor disse assim, eu me proponho a pagar o aluguel para vocês, mas vocês vão voltar a morar juntos. Deus vai restaurar essa aliança. Mas ele perguntou se a gente ia para a igreja dele. Não. Ele preencheu uma ficha. Não, né? Não. Nada disso. E ali ele começou a esse trabalho agora, não só com a Priscila, mas com o Cláudio. Então, enquanto casal, ele e a sua esposa estavam ali. Nos pegavam 3 vezes por semana, nos levavam à sua casa, depois nos levavam de volta para nossa casa. E assim Deus foi usando de forma poderosa, muito sábia, muito eficaz, a vida do pastor Noel para nos trazer à tona tudo que nós estávamos vivendo. E o inimigo furioso, fazendo de tudo para que isso não desse certo. Veio à tona tanta coisa do meu emocional, veio à tona aquilo tudo, porque nesses 5 meses de separada, minha vida só estava indo pro buraco. E eu via que eu ia entrar num caminho de prostituição. Sim, já tinham outros projetos. Um homem aqui, outro homem ali, outro homem ali. Ia ser esse o meu caminho. Se Deus não coloca esse pastor na minha frente, algo que já estava preparado muito tempo antes. E agora nós morando juntos, com os nossos filhos ali, Deus trabalha no meu coração, porque eu tinha uma questão com você. Sim. Aquela questão de você ter abusado de mim não estava resolvida. Eu olhava e falava para como ele pôde abusar de mim? Como ele ousou fazer isso sabendo da minha dor?
E o pastor Noel tinha passado o dever de casa para nós. Ó, você tem que levar café na cama para ela, vocês vão orar de manhã juntos, vocês vão ouvir essas canções aqui que adoram a Deus, vocês vão adorar, vocês vão ler isso aqui na Bíblia, tá? E assim, quando alguém for exaltado, peça desculpa na hora, não deixa para depois. Sim, Não durmam aborrecidos. Então muito ele importante. foi ministrando como que a gente tinha que fazer. Então a gente tinha que ir para casa e depois ele visitava a gente para saber o que que a gente tinha feito, o que que a gente não tinha feito. Foi um discipulado e um acompanhamento de perto. Foi. Não daria para resolver essa situação no culto de domingo Não. ou em 1 hora apenas de gabinete. Exatamente. Exatamente. E com isso nós também estávamos sendo o quê? Ensinados como tratar pessoas no futuro, mas a gente nem sabia disso, Sim. porque nós estávamos no lugar de tratados. E eu me lembro que já estava ali alguns meses e eu falava para você, ainda não consigo me entregar para você. E agora você estava um homem fiel. Agora você não se masturbava. Agora eu estava vendo um novo homem diante de mim. Num processo, ainda ia melhorar muito, ia, mas já estava bem diferente do homem com quem eu havia vivido. Sim. Você estava me levando café na cama e não mostrava que isso era algo custoso. Você estava me ajudando ali com as crianças. Você estava sendo gentil comigo. Agora a gente estava conversando sobre as coisas de Deus, porque a gente não conversava. Conversando sobre os projetos, sobre o norte da família. Você ainda não conseguia dizer eu te amo para mim. Não. E eu não conseguia ainda ter relação com você. Exatamente. Até uma certa noite que eu acordo e você está ali passando mal. Eu acordo e falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava aos pés da cama, com muita dor, gemendo. Eu não sei como é dor de parto, mas eu acho que foi algo parecido à dor de parto, porque contraía todo o meu tórax, o meu ventre, contraía, doía. E eu estava ali todo encolhido. Quando eu acordei com muita você dor. chorando muito, Muita mas dor. com um travesseiro assim na cara. Sim, para poder abafar o barulho, porque eu não queria que você soubesse a causa da dor. Porque havia uma causa. E eu me levantei apavorado. Eu falei, quer que eu ligue para alguém para te levar para o médico? O que está acontecendo? Cláudio, fala comigo, por favor. E você, eu não quero falar. Não, eu não queria falar, eu não queria. Eu estava movido de um monte de sentimentos, mas você insistiu tanto, e aí eu tive que falar. Mas você não falou, você berrou. Foi um berro, foi libertador. Foi libertador aquele momento. E eu disse naquele momento, Priscila, eu te amo! Muito que dói até a minha alma! Sabe, aquilo foi libertador. Um amor que eu estava sentindo por você, que eu jamais havia sentido por ninguém antes, ninguém, nada próximo, Aleluia. nada parecido. Aleluia. E aquilo me doía. E me dói até hoje. Ah, para. Até hoje. Para. Até hoje eu quero dizer que eu te amo. Eu te amo da mesma forma. E esse amor me dói até hoje. Te amo. Mesmo ainda estando num processo de trabalhar e agir de Deus, é um processo contínuo de libertação em Cristo. Eu te amo e esse amor ainda é real. Porque o amor nunca acaba. E foi Deus quem fez, foi Deus quem gerou. Aleluia, Jesus lindo, maravilhoso. Bom, naquele momento eu te perdoei. Te perdoei simultaneamente, porque eu não estava nem acreditando que aquilo estava acontecendo e da forma que estava acontecendo. Porque eu vi que era real. E ali eu me entreguei para você. Foi. E depois daqueles meses morando ali de volta, juntos, foi a primeira vez que a gente teve relação. Não, aquilo ali foi foi festa nos céus. Foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. Eu não vomitei depois. E a gente Foi lindo, seguiu no maravilhoso. caminho de conhecer, de autoconhecimento. A gente começou a perceber que... Eu comecei a entender que você também tinha feridas. Mas que o seu jeito de reagir foi ferindo. Sim, sim. E você foi descobrindo as minhas feridas mais profundas. E a gente conseguiu caminhar juntos. Liberamos perdão um para o outro. Foi tremendo e isso foi perdurando por alguns anos. O amadurecimento, a forma como Deus foi trabalhando com a gente.
E eu quero dar esse testemunho aqui, que eu tenho, e eu falo isso para a glória de Deus. Alguém pode pensar assim, menina, tu é maluca, tu viveu tudo isso. Eu quero te dizer que o casamento, o tempo que eu tenho de casamento abençoado é bem maior do que o tempo que eu tive de casamento infernal. E que o tempo que eu tenho de casamento abençoado e o tanto que é abençoado não me gera mais nem dor a lembrança do que era. Não tem como comparar. E eu posso dizer, valeu a pena ter buscado a restauração. Eu tenho o melhor marido do mundo, o melhor marido que eu poderia ter. E eu tenho a melhor mulher do mundo. E eu sou grato a Deus por ele não ter permitido. Eu acredito na vontade soberana de Deus para o nosso casamento, dele não ter permitido que a gente ficasse separado. Porque eu teria perdido essa bênção, essa riqueza que você é para minha vida. Olha, não é novidade para algumas pessoas o que eu vou falar. As pessoas que nos conhecem sabem. Dizem que quando a pessoa morre, ela vira um santo. Mas se hoje você nos deixasse, eu não deixei para falar bem de você depois. Eu falo hoje para todo mundo que eu posso. Quem é o pai dos meus filhos? Quem é o marido que Deus me deu, que eu tenho hoje? A forma como você me honra, a forma como você confia em mim, a forma como você me serve. Você faz tudo para mim, cara. Você faz tudo para mim, não tem o que você não faça para mim. E não é favor, amor. Você merece. Não tem o que você não faça. E eu ainda vou ter que correr muito para poder me parecer com você no ato de serviço, porque você serve, você é o cara que chega em casa, eu passando o tempo da enfermidade, você chegando em casa cansado do trabalho, você indo para a cozinha. No tempo da máquina de lavar quebrada, você foi pro tanque lavar a roupa de todos os filhos da sua esposa. Você chegar em casa e falar, não, amor, tu tá doente, eu vou lá, eu vou fazer a comida. Fez a comida, limpou a cozinha. E hoje você ainda faz isso, aos sábados e domingos é você que vai pro fogão. Você cozinha e os filhos ficam vendo isso, sabe? Ou você levando café na cama pra mim. É porque eu quero te amar mais, mas a minha demonstração de amor é tão pobre, tão pequena, que eu tento fazer coisas, porque às vezes falar o meu português, o meu vocabulário é muito pequeno. E amor é isso. Amor é atitude. Porque amar de palavra é tão fácil. Mesmo assim, tem gente que não fala. Ela pode fazer bem a alguém falando elogios, fazendo elogios, mas ela não fala. Mas amor é prática, é decisão. E uma vez que você experimentou o amor de Deus, você decidiu me amar. Você é o melhor pai que os meus filhos poderiam ter. Você é o melhor marido. E toda glória, toda honra pertence a Deus. E é dele mesmo. Porque às vezes a gente olha para as nossas limitações e vê, puxa, eu podia fazer mais, eu podia fazer melhor. Mas às vezes você olha e vê também, mas eu não consigo. Mas eu podia. Eu tenho uma consciência que eu poderia fazer mais e que eu devo fazer mais. Mas às vezes as minhas limitações, até o momento, não me permitem. Mas eu estou em um processo contínuo de melhora em Deus. E a palavra profética da pastora, da irmã Sandra e do pastor Noel se cumpriu. Você se tornou um pastor. Amém. Você Pura foi graça. transformado, você teve um encontro com Deus, você teve o testemunho de quem te cerca, e o principal, o mais importante é o da pessoa com quem você vive, dos seus filhos, da sua esposa. Deus te levou para outra terra, você foi fazer seminário, você foi consagrado, você foi separado, Deus te colocou como pastor, você pastoreou, você abriu igreja, você foi para frente de trabalho, evangelizou, e eu fiquei olhando tudo o que Deus falou se cumprindo na sua vida, na nossa casa. Coisas que a gente nunca tinha planejado, nunca tinha pensado, como vai ser isso? Vivenciamos tantos milagres,
quantos milagres nós vivenciamos até aqui? Muitos milagres, mas nada disso seria possível, eu teria vivido se não tivesse você comigo, né? Que sempre cobriu em oração. Joelhos sempre dobrados, orando, intercedendo. Uma mãe que eu nunca vi. Nunca vi. Os princípios, a forma que você ensina, que você educa, a forma que você luta pela família, né? Quando às vezes eu estou desapercebido, né? Enquanto atalaia da família, você consegue, pela sua percepção, primeiro natural da mulher, ver o mal, você sempre toca, sabe? Comunica. Ó, tem um problema aqui, ali, amor, trata isso. Vai lá, isso é contigo. Então, isso foi muito importante. Eu não teria conseguido se não tivesse você do meu lado. Essa Mas graça não teria mesmo. de Deus que nos revelou o poder da unidade do casal. Sim. Quando a gente entendeu que a unidade do casal exerce autoridade e poder para mudar as coisas em volta, nós começamos então a exercer. É fácil? Não é fácil. É tudo flores? Não é tudo flores. Mas, como eu disse, você está em caminho do processo da transformação. Então, quando nós estamos buscando a Deus, tentando viver dentro de casa, a vida mais real possível é em Deus. Porque não adianta a gente ser crente da porta para fora. Não adianta a gente ser pastor, seja quem for, líder que for, da porta para fora. Você precisa ser referência primeiro para o seu marido, Sim. primeiro para os seus filhos. Você precisa ser referência primeiro para a sua esposa. É a opinião que mais importa. Sim. Depois de Deus, é a opinião que mais importa. E é o que a Bíblia orienta a respeito disso. Porque se você não é sacerdote na sua casa, se você não é um marido, um bom marido, não é qualquer marido, um bom marido, se você não é um bom pai, se você não pode ser sacerdote e líder em lugar nenhum. E o interessante é que esse sacerdócio não pode ser imposto. Ele precisa ser reconhecido. Olha, garoto, tu fica quieto porque eu sou o sacerdote da casa. Faz o que eu mando e esquece que tu sabe. Não, é reconhecimento. É os teus filhos verem que você é o sacerdote e eles entenderem, respeitarem e eles dizerem, pai, você é o sacerdote da casa. Pai, você é referência na nossa vida. Mãe, você é referência. Ó, se a mãe disse, é bom a gente ouvir. Essa mulher é de Deus. Ó, se o pai disse, vamos por esse caminho. Essa reunião de família, depois, a gente servindo a Deus, a gente estabeleceu o quê? Que os nossos filhos iam crescer num ambiente de Deus. Sim, nós estabelecemos um princípio. Dentro da nossa casa. Porque a era do casamento destruído, os meninos eram pequenos ainda. Eles não perceberam, graças a Deus. Não perceberam, graças a Deus. Então, quando Deus entrou restaurando, nos preparando intelectualmente, espiritualmente, nós já começamos, então, a estabelecer princípios dentro da nossa casa. Temos 4 filhos. E esses 4 filhos, dentro dessa casa, foram apresentados ao Senhor. E aí eu disse para você, se nós não dermos exemplo dentro de casa, quando eles forem maiores, eles vão sumir da igreja. Eles não vão querer saber de igreja. Porque muitos filhos de líderes, filhos de crente com quem eu conversei, eu questionava o porquê deles estarem afastados e eles diziam, dentro de casa meu pai era um demônio. Dentro de casa, minha mãe era usada pelo diabo. Minha mãe gritava, jogava panela, minha mãe batia, meu pai batia. Ou seja, pessoas que nunca tiveram um encontro real com Jesus e davam mau testemunho dentro de casa. E aí eu disse para você, se nós realmente estamos em Cristo agora, nós precisamos ser igreja dentro de casa. E esse foi o princípio que a gente adotou que fez diferença, porque algumas pessoas entendem que precisam ser igreja fora, que o ministério é fora, que ele tem que ir, mas ele não cuida daquilo que está próximo dele, mas quer cuidar do que está fora. Quer ganhar as nações. Não ganhou os seus filhos, não ganhou a sua esposa, mas ele quer ganhar as nações. Exatamente. E aí perde a família. Perde a família. Em detrimento das nações, que possivelmente ele também não vai ganhar. Pode ser que ganhe, mas na maioria das vezes não. Sabe por quê? Porque a família acaba testemunhando contra o ministério. Não porque ela quer, mas é algo que já está ali.
imposto. Tá claro. Aquele trabalho que eu fiz durante algum tempo no presídio, eu via isso também de forma clara. Ainda tem isso, ó. De forma clara. E eu ia para uma cela com 10 detentos e fazia uma célula com eles e a gente batia um papo. E no papo eu identifiquei que a maioria deles eram cristãos. Ou pelo menos vinham de famílias. Ou pelo menos vinham de famílias Eles não eram cristãos. cristãs. Tinham nascido ali Isso. na intimidade do glória a Deus e aleluia. Isso. E quando eu falo cristão é porque as pessoas, em sua maioria, se declaram cristã. Mas elas nem abriram sequer a Bíblia, ou muito mal o Salmo 91. Então, era esse quadro. Né? E aí, eu falava, por que você está aqui? Ou melhor ainda, quando você sair daqui, você vai querer dar um abraço na sua mãe. Não, minha mãe não é dessas. Minha mãe não abraça e beija. Ela é uma pregadora daquelas que não tem esse negócio, não. Esse relato me chocou muito. Se eu abraçar ela, ela vai falar assim, sai capeta, o que você quer? Olha só que coisa absurda. Hã? E para ele era normal. Era normal. Ela ser uma mulher de Deus e não poder abraçar porque ela era durona? Sim. O caráter dela está sendo questionado aqui? Não. Não. Ela era de Deus? Era. Mas estava utilizando o princípio errado. Sim. O ministério é fora, a igreja é fora. E o ministério que você adotou foi: a minha casa é a premissa, é o meu ministério. Sim. A criação dos meus filhos Sim. é o meu ministério principal. Sim. Existem outros que você hoje exerce e exerceu no meio do caminho? Sim, existiram e existem, mas sempre foi a premissa, o seu ministério dentro da sua casa, sendo desenvolvido ali. E, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. E uma outra cena que me chocou foi um rapaz que veio chorando, um rapaz de 30 anos, pela rua, bêbado, sujo, estava fedendo e me pediu um abraço. E eu dei esse abraço nele. E quando eu dei o abraço, ele despencou em choro. E ele abriu o coração e disse: se você conhece o meu pai? Eu não. O meu pai é o pastor tal. Eu, nossa, teu pai é um pastor, uma pessoa de Deus, um homem honrado e íntegro. E era 40, 50 anos de ministério. Pois é, mas eu não estou na igreja justamente, e nessa vida, justamente porque o meu pai é esse pastorzão. Eu, mas como assim, filho? Eu não estou entendendo. Não, porque o meu pai e a minha mãe saíam para a missão. E eu tinha 1 ano, 2 aninhos de idade. E eu chorava, ficava na casa de A, B ou C, aqui, ali e acolá. E eu chorava pedindo a presença da minha mãe. E eu pedi o peito da minha mãe, e eu não tinha. E um desses dias, enquanto eu pedi o peito da minha mãe, um primo mais velho colocou o pênis na minha boca e falou assim: mama, foi isso que eu vivi. Eu fui abusado. E aí eu não aceitava, eu sempre falava, por que Jesus tira a minha família de mim? E não é Jesus, não tem a ver com Jesus. As pessoas usam isso como justificativa. Então nós entendemos aí que existe uma ignorância muito grande, uma falta de conhecimento, uma falta de preparo. E isso é assunto até para outra gravação, Sim. porque já entra em outros méritos. Nós não estamos aqui desmerecendo ninguém, mas uma coisa é fato. Quando você tem família, você precisa dedicar tempo a ela. Se você quer ser um missionário e ganhar as nações, fique solteiro. E existe esse conselho na Bíblia. Agora, uma vez que você tem família, o próprio apóstolo disse: 50 do ministério, 50 você vai dividir ali. E aqui a gente citou filhos, mas a esposa, ela passa por isso. Tem esposas que são abandonadas Porque também. a gente está falando de casamento. Então, a necessidade de ter sabedoria, das pessoas serem melhores preparadas, sabe? Precisam ser preparadas para ir. Essa tem o perfil para ir. Você não tem o perfil para ir. Você vai agir aqui da sua casa, na comunidade. Enfim, o que eu quero dizer e declarar para finalizar aqui é que o Senhor faz. Deus faz. Isso é a minha frase que eu uso para tudo. Deus faz. Ah, tá difícil. Deus faz. Ah, mas isso aqui é impossível. Deus faz. Deus faz. Tem que se posicionar. Porque reino de Deus é o quê? É posicionamento. Reino de Deus é posicionamento. Não é vontade. O reino de Deus não se estabelece apenas com a vontade. Ah, eu tenho vontade de viver isso.
mas com posicionamento. E sobre o perdão, sobre a restauração, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Porque o amor perdoa. O amor é decisão. A decisão tomada mediante a consciência do quanto Jesus te amou, do quanto Deus te perdoou. E sim, quando existe arrependimento, tem ali todo o material necessário para que Deus restaure. Essa é a palavra que eu quero deixar. Agora em Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Então, é uma condição. E entendendo que as nossas ofensas a Deus e a Cristo são infinitamente maiores de qualquer ofensa que alguém tenha feito a nós. É verdade. Infinitamente maiores. Então, a gente precisa perdoar, e perdão também é um gesto claro de amor. Amém. E eu te amo. Mas eu não me canso de dizer que eu te amo. Isso é verdade. Você diz, inclusive, mais vezes do que eu. Eu te verdade. amo também, meu Mas pretinho. você merece muito mais do que eu. Te amo. Te amo. Obrigada. Eu que sou grato a você e a Deus por me aturarem. Obrigado, Senhor.